Senhores pais, olá! Hoje nós vamos conversar sobre como as famílias podem auxiliar os filhos durante a realização das propostas pedagógicas, aí através das brincadeiras, da interatividade, durante o isolamento social. Então, qual é o objetivo e a importância dos pais auxiliarem as crianças? É manter a criança motivada, incentivando através das brincadeiras lúdicas, das atividades, da interação, do afeto e do diálogo. A paciência é de fundamental importância para que a criança consiga construir sua aprendizagem, né? A criança fica tranquila, a família fica mais tranquila, o ambiente fica adequado para a família. Ao retornar às atividades presenciais nas escolas, as crianças precisam estar incentivadas e interessadas para o recomeço das atividades. E eu quero dizer também que a nossa plataforma está atualizada diariamente através de videoaulas. Existem diversas aulas onde a criança pode participar junto com a família, o pai pode verificar as aulas, pode escolher, você pode selecionar a aula que você quer participar com o teu filho. Então tem textos informativos, tem os vídeos que eu posto, enfim, uma infinidade de atividades. E vai ser muito interessante se as famílias visitarem a nossa plataforma. Porque mesmo em casa, a criança deve seguir o ritmo da construção do conhecimento, porque é através da interação com a família que se constrói a aprendizagem da criança. Em casa, você pode confeccionar instrumentos com materiais recicláveis, usando sua criatividade. Receita de massinha de modelar, a criança constrói muitas habilidades nessa atividade com a família, né? Mesmo que não seja com a presença de um adulto, a massinha caseira. A leitura também é algo muito interessante para a criança e importante. Então você pode pegar aí um livrinho de leitura, monta uma cabana para contar uma historinha para o teu filho. Aí você vai contar essa história, a criança vai ouvir e vai ser muito bacana. E eu já vou explicar qual é a importância de você contar a história. Você vai internalizar a história, você precisa transmitir a emoção que essa história passa aí para a criança, tá? Olha só, se você já explorou todos os livrinhos da tua casa, todas as historinhas, você vai contar a história da sua infância e a criança vai amar. É muito bom. Você vai contar 1, 2 ou 3 vezes, porque ela vai gostar de ouvir a história da tua infância. E ela vai imaginar, né? Como você já foi criança igual a ela é, né? Então ela vai ter muitas imaginações e vai ter curiosidades. E é preciso a gente auxiliar nesse momento. Então é preciso transmitir verdadeiramente a emoção da história para que a criança consiga se desenvolver. O que essa ação vai fazer, né? Essa ação de você ter aí demonstrar, manifestar a emoção que aquele livro, que aquela história está transmitindo para você. Vai estimular a concentração, a percepção da criança, ela vai aprender por meio dos sentidos. Então, ela vai observar como você está contando, a forma com que você conta, ela vai ouvir e depois ela vai falar, ela vai argumentar, ela vai dar opinião, ela vai questionar e junto com a criança você vai trabalhar aí a imaginação dela. Então, a criança passa a ter mais controle das suas emoções, passa a ser uma criança mais calma e tranquila, né? Ela vai perceber os riscos, vai ser mais cautelosa. Então, ter a percepção de si e do outro, isso também vai fazer parte dessa construção enquanto nós estamos aí em parceria com os nossos filhos. Olha só, você tem também, quando você for conversar com o teu filho, eu já falei isso no vídeo anterior, você pode ficar à altura da criança. Então, chame o seu filho, você precisa corrigir, você precisa dar alguma orientação, chame o teu filho, se abaixe à altura dele e converse. Converse com autenticidade, com autonomia e autoridade. Ele vai perceber que é uma autoridade com respeito. Então, ele vai ter o respeito e não o medo pela atitude do pai, quando o pai ou da mãe, quando a gente convida a criança a olhar no nosso olho. Então, todas essas aprendizagens se constroem no seio familiar, na rotina que nós estamos proporcionando em casa.
e enfim, por isso que anteriormente nós já postamos algumas rotinas, já orientamos a respeito da rotina familiar, a rotina do lar. A linguagem midiática é importante ser monitorada, né? A mídia. Então, seja através de tablets, celular ou a televisão, é importante que esteja a presença de um adulto, devido a criança poder conversar. Então, ela vai dialogar, vai haver uma troca entre o adulto e a criança, uma troca de aprendizagem. Ela não fica somente passiva daquela ação, e sim ela vai construindo o seu conhecimento à medida que ela conversa, passando a ser uma criança ativa e comunicativa, ok? Entretanto, o que eu quero dizer hoje é que nós, enquanto escola, em parceria com as famílias, precisamos proporcionar oportunidades para que a criança se desenvolva de modo integral, desenvolva todas as suas habilidades, e é no seio familiar que ela constrói. E por isso nós contamos com o apoio e estamos sempre orientando e dando subsídios para que vocês tenham aí como trabalhar com as crianças. Até a próxima, esse é o recadinho que eu tenho para hoje.